conseguem mandar para os amigos que a gente vai estar falando aqui sobre a série. Consegui! Opa, palmas para mim, hein? Gente, tecnologia para mim é difícil, mas eu supero esses limites fazendo e buscando fazer sempre mais, porque é isso que me faz superar os limites. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês superam os limites? Vocês também buscam superar esses limites? Como é que tá aí? Quanta gente já chegando aqui, que delícia! Obrigada por vocês estarem aqui. Vou mandar aqui uns aviõezinhos enquanto o pessoal vai chegando. E se vocês quiserem fazer isso também, eu agradeço imensamente que vocês avisem os amigos de vocês para virem para essa live com a gente, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Juliano, querido, Aline, um beijo no coração de vocês. Saudade de estar nas aulas com vocês, né? Que delícia. Ó, tô aqui no YouTube também e estou no Instagram, tá bom? E a gente vai falar hoje sobre um trabalho diário. É isso mesmo, Juliano. Nós que viemos da era analógica e temos um pezinho no analógico, um pezinho na tecnologia, a gente tem que trabalhar essas questões e superar esses limites, essas travas, essas dificuldades todos os dias, né? Hoje mesmo eu passei por um atendimento ali com uma cliente em que começou a dar eco por causa da conexão dela. Eu falei assim, não, pega um fone de ouvido, coloca no celular, que aí eu fico com a sua imagem no computador e eu ouço você pelo celular, vai dar certo. E acabou o eco. Então, são coisas que a gente vai aprendendo porque a gente está fazendo, né? Então, tudo que você aprende, você tem que colocar em prática, senão você não fica cada dia melhor, não é? Então, sejam todos muito bem-vindos a essa live da série Uma Nova Mulher. Né? Essa série tá bombando na Netflix e eu pensei assim, falei assim, nossa, eu preciso falar sobre essa série também, né? Trazer o meu ponto de vista sobre ela, porque vai ajudar muitas pessoas, porque inclusive depois que as pessoas assistiram essa série, elas têm entrado muito em contato para fazer atendimentos, né? E aí elas dizem assim, eu descobri com a série que eu preciso constelar, né? E aí, só que aí você tem que entrar também na função sua de constelador saudável, de constelador que entende que é preciso ter um processo. Então, tem muitas pessoas que talvez ainda estejam só na empolgação, mas qual é a verdadeira motivação? É preciso ter motivação real para a constelação, né? Vocês sabem disso, meu marido entrou aí. Muito bem, hoje ele vai assistir. Então, eu vou falar para vocês hoje, né, sobre a série em que ela conta histórias e dificuldades de 3 amigas. Essas 3 amigas, elas são amigas há muito tempo, elas já passaram por várias histórias juntas, e o enredo vai começar a se desenrolar por conta da doença de uma delas, que retorna, né? Ela tem a notícia do diagnóstico de que a doença dela retornou, né? E que está com metástase. E por conta disso, ela está numa cadeira lá do hospital aguardando e uma pessoa diz a ela que o filho melhorou muito após ter buscado uma oportunidade, né? Um trabalho alternativo. E através desse trabalho alternativo, ele teve uma melhora. Então, ela vai buscar. Então, a Ada, que é médica, né? E a Leila, que é influencer, e a Selke, que é advogada, que é a amiga que está passando por um processo
de adoecimento, tá? Então, uma nova mulher em inglês, ela é Another Self. Em Portugal, vocês vão achar com o título Novo Eu. E, na verdade, né, ela foi gravada na Turquia, e eu não sei pronunciar em turco, que é Zeytin Agasi, tá? E tendo sido gravada lá, o enredo da série, ele é maravilhoso. Quem tem assistido aí as produções turcas tem percebido uma generosidade de detalhes e essa atenção, né, para o real, que foi o que desculpa, que foi o que essa série, Uma Nova Mulher, trouxe dentro das constelações, né? E tem tocado muitas pessoas, né? E tendo tocado muitas pessoas, naturalmente, elas vão querer saber mais sobre isso, né? Então, antes de eu entrar aqui no enredo com vocês, eu preciso falar um pouquinho sobre a autora da série, que é a Nora Evening Sid, que foi quem criou a série, foi ela quem escreveu, tá? E ela conta que há 5 anos atrás é que ela entrou em contato com as constelações familiares e tendo amigos produtores, ela conversando com eles num bate-papo, veio a ideia em que eles entenderam ser algo diferente e que ia trazer uma situação revolucionária aí, né? Porque as pessoas se prendem imensamente no contexto e no enredo e não querem parar de assistir, porque foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a assistir e eu queria ir até o final, né? Queria assistir os 8 episódios de uma vez. E aí eles disseram, né, para ela que se ela escrevesse, eles produziriam. E foi o que aconteceu. Só que para isso, né, para que ela teve esse desejo de que as pessoas entendessem que havia, né, que ela tinha passado por uma vivência muito profunda e as mudanças dessa vivência muito profunda que aconteceu com ela queria que outras pessoas também soubessem o como tinha sido, né? E isso é muito real, né? Sendo muito real, porque eu falo por mim mesma, né? Muitos dos terapeutas e consteladores que se tornaram consteladores foi justamente por isso. Eles passaram pelo processo e esse processo tendo trazido uma mudança na vida deles, eles quiseram aprender, estudar, saber mais e se aprofundar sobre a metodologia. E tendo eles se aprofundado na metodologia, eles passaram o quê? A trabalhar com essa ferramenta, pelos resultados que eles já tinham tido. Eu tive e a Nora, ela também teve, e foi justamente esse resultado que ela teve na vida dela, que ela entendeu que ela poderia trazer na escrita dela, com tantos detalhes, tão precioso, foi assim, precioso, né, o que ela trouxe, porque é muito rico em detalhes e ela se mantém muito fiel ao que realmente acontece numa constelação em grupo. Então, aqui eu tenho muitas pessoas que estão aqui comigo agora que já passaram por constelação em grupo comigo e podem falar sobre isso, que realmente a constelação em grupo te faz sentir as reverberações que foram apresentadas na série, tá bom? E ajudar os próximos ao seu redor. É bem assim, né, Gustavo? E isso traz para a gente uma satisfação, assim, interna muito grande, em que a gente vai entendendo que nós estamos aqui por um propósito, né? E esse propósito é ajudar o outro, porque como o Bert mesmo diz,
Ninguém está onde está por um acaso. Então, se você vive numa cidade, não é por acaso que você vive nessa cidade. Se você convive com um grupo de pessoas, não é por acaso que você convive com esse grupo de pessoas. Tudo tem uma razão e um propósito. E quando a gente entende isso, a gente vai fazer o melhor que a gente pode com o conhecimento que a gente tem no lugar que nós estamos. Se uma flor, se uma planta pode brotar e crescer em cima de uma pedra com o mínimo possível de nutrientes, imagina você com o conhecimento, com o discernimento e com as possibilidades de aprendizado que o ser humano tem, não é? É bem isso, meu amigo, bem isso, né? Meu telefone tá tocando aqui, gente. Ai, meu Deus do céu. Agora não. Agora não. Deixa eu voltar aqui para minha live. Desculpa aí. Então, como eu estava falando, né? As pessoas vão se tornando consteladores por conta de terem passado pelo processo e terem entendido e sentido realmente nelas o quanto ficaram melhores após passarem pelas sessões de constelação, né? Então, ela retrata tudo isso de uma maneira muito fiel à realidade das constelações, e isso é surpreendente, né? O quanto real ela se torna. Então, a Nora, ela é nascida na Turquia, tá? Ela nasceu em 1980, ela é roteirista, e ela diz que temos um vínculo sem fim com as pessoas que nos deram a luz. Tanto geneticamente como espiritualmente. Ela fala isso numa entrevista que ela deu, tá? Há pouco tempo. E o Bert também iria dizer isso, né? Só que ele traz dizendo que através da feminologia, da transgeracionalidade, é que nós vamos herdar e vamos ter essa ligação para sempre com essas pessoas, né? Porque está tudo aqui no nosso DNA. Então, na série, eles não utilizaram o nome constelação familiar, tá? Ou colocação familiar, porque quando foi traduzido para o português, houve essa troca, né? Não era constelação, era colocação familiar, mas na tradução aconteceu-se que ficou constelação familiar, né? E lá na série eles usam o nome expansão da família de origem. Então, em que ela quer retratar o desejo de um descendente em conhecer e entender o que aconteceu com os seus ancestrais. E isso pode acontecer através da árvore genealógica, né? Quando começamos a conhecer a história dos nossos antepassados, nós vamos entendendo o porquê de muitas coisas acontecerem em nossas gerações e que nós não sabemos e não conhecemos a história e nem o porquê que estamos sentindo ou tendo repetições de padrões no nosso sistema, certo? Então, ela conta que o pai, ele havia morrido de câncer e epigeneticamente é comprovado, tá? Então, é comprovado epigeneticamente que todos temos as células cancerígenas, que o fenótipo vai causar uma mudança nos genes, que já vem carregado de informações e emoções dos nossos antepassados, né? Então, essas emoções não processadas por um antepassado, ela irá ressoar em nós de alguma forma para que sintamos a vontade e a necessidade de buscarmos ajuda e entendermos o que está acontecendo.
diante dessa tomada de consciência, que é quando a gente quer buscar ajuda para saber o que está acontecendo internamente em nós, nós poderemos usar lá a metáfora, né, da oliveira, que traz no enredo da série e relata o que acontece no sistema, tá? Então, o Zanan, que é o terapeuta, né, por assim dizer, lá que é o facilitador, né, da expansão da família da família de origem, ele diz que se pensarmos em nós como uma azeitona em uma oliveira, e se essa árvore ela representa a nossa família de origem, podemos então olhar para as raízes, galhos, folhas e frutos dessa árvore como um todo. Isso, e é um olhar sistêmico isso, né? Quando uma das raízes seca, então é provável que afete quem? O fruto. E afetando o fruto, que somos nós, isso significa que nós, então, vamos jogar a responsabilidade em tudo que aconteceu no passado pelo que está acontecendo em nós? Não, nós não podemos fazer isso. O que nós podemos é olhar para o que está acontecendo, compreender para agirmos de forma diferente, tá? E o principal que não importa lá o que aconteceu, não adianta julgar o que houve, né? Como o Bert mesmo diz, o que você não aceitar ou julgar voltará a fazer parte da sua vida. E a vida vai te colocar em situações adversas e parecidas quantas vezes for necessário, até que você aprenda a ter uma nova postura e reconhecer o que acontece ou aconteceu no seu sistema. Não é? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque eu estou só falando. Beleza, vamos lá. Deixa eu só ver aqui as mensagens aqui do YouTube. Tá. Bem-vindos. Isso, então vamos lá. Então, quando a gente entende, né, que é possível olhar para essas raízes, que é possível reconhecer aquilo que aconteceu, para que nós possamos melhorar, para que nós possamos ter uma nova postura, é isso que a constelação nos traz. É esse aprendizado que a constelação nos traz, é essa filosofia de vida que as constelações nos trazem, tá? E é possível ajudar a árvore olhando e aceitando as suas raízes, né? Porque quando eu olho para a árvore e aceito esse adoecimento dela, a causa eu posso ajudá-la a melhorar com a minha nova postura, né? Então, vamos fazer um exercício aí, você que está aqui assistindo, escreve aí para mim. Por quantas vezes você se percebeu fazendo coisas como assim, criticar, que você criticava na sua mãe? Quantas vezes você se percebeu fazendo coisas iguais àquelas que você criticava na sua mãe? Ou tratar os homens como a sua mãe tratava o seu pai, ou seu pai a sua mãe? Você acha que a prosperidade, o sucesso não é para você? Você já foi traído ou traída em todos os seus relacionamentos? Anota aí para mim o que você reconhece nessas perguntas que já tenha acontecido com você. Porque isso são padrões de repetição que acontecem no seu sistema. E você não tem a consciência de que isso está acontecendo, tá? Você só sente que tem algo de errado aí com você, mas você não sabe o porquê, você não entende o porquê dessa situação, tá? Então, na série, nós vemos a Ada
cobrando da mãe dela um amor que ela, né, ela, a mãe, também não recebeu. E eu vou aproveitar para citar aqui para vocês um livro maravilhoso que se chama Onde Estão as Moedas, do Juan Garrida. Então, se você não tem, você compra. Se você tem um amigo que pode te emprestar, empreste e leia esse livro, porque ele vai trazer para você uma expansão de consciência muito grande e vale a pena muito ler esse livro, tá? Então, se a mãe dela não recebeu porque repetiu o mesmo comportamento com a filha, né? A Ada. Então, se ela não recebeu, por que ela repetiu? Por que ela também não deu amor suficiente para essa filha? Por que essa filha reivindica o amor que não recebeu dela, né? Por lealdade invisível. Dentro dessa lealdade invisível, me leva a fazer o mesmo. Eu vou fazer igual para ser leal ao meu sistema, porque eu preciso pertencer ao meu sistema. E na leitura desse livro que eu citei para vocês, você comprova que se torna muito difícil dar o que não recebeu, tá? Então, se você vai comprar algo que custa R$100, você só tem 50 para comprar. Se você comprar, você vai ficar devendo 50, não vai? É a mesma coisa. Se eu recebi apenas 50 dos meus pais, eu vou dar apenas 50 para os meus filhos. Eu não consigo dar 60. Eu não tenho isso para dar. Então, a gente vai replicar. A gente vai repetir. Então, vem aí os padrões repetitivos, né? E no desenrolar dos episódios, ela compreende a questão da sua mãe e reconhece o quanto ela, dentro das suas necessidades e dificuldades, foi o que podia ser. Ela era certa como foi. Nós não podemos mudar as pessoas, nós só podemos aceitá-las como são. Não existe como um ser humano mudar o outro. A gente só consegue mudar as nossas atitudes. Então, quando nós passamos por esse processo e mudamos o como nós olhamos para o outro, o como nós reverberamos o sentimento pelo outro, aí sim causa a transformação. Por quê? Porque ela vem de dentro, ela é interna. Quem muda somos nós. E como na Ada, ela é muito cética, né? Porque é médica, vem da profissão da medicina, e o médico ele tem essa vertente de querer aceitar só o que é cientificamente comprovado, né? Então, ela leva muito tempo para aceitar a feminologia que acontece no campo, de aceitar que as mudanças que vão acontecendo dentro dela são provenientes da expansão da família de origem que ela fez com os Amã, que ela passou por aquele processo com os Amã, né? Então, ela fica muito, e lá fica muito nítido para quem assistiu, quando essas repetições começam a acontecer e se repetir, causando grande percepção nela, né? Por uma lealdade inconsciente a algo ou alguém do sistema familiar, né? Eu estou sendo fiel e leal a alguém do meu sistema familiar. Eu fico conectado, tá? Eu falo muito sobre dessa palavra com os meus clientes. É estar conectado com aquela situação, com aquele momento, com aquele ente do meu sistema que passou por aquela situação e não conseguiu processar aquela emoção. Vai causando o quê? Uma memória emocional nas nossas células. E aí vem os traumas transgeracionais, né? Que são passados e não está sendo respeitada. Sobre leis sistêmicas e postagens que eu falo sobre leis
sistêmicas também. É só você ir lá que depois você vai ver que tem a lei da hierarquia, do pertencimento e a lei do equilíbrio, tá? Então, uma dessas leis vai estar sendo desrespeitada no sistema para que essa conexão exista e tenha a repetição do padrão, tá bom? Então, e diante desses padrões repetitivos, né, eles vão se tornar em nós verdadeiras prisões. É como se você tivesse aprisionado num lugar, numa cela, e nesse lugar você fosse obrigado a vivenciar essas emoções todos os dias. Então, nos seus relacionamentos, você reproduz essa emoção. No seu contato com outras pessoas, você reproduz essa emoção. E isso vai repetir nos diversos relacionamentos que você tem. Mesmo que você seja terapeuta, se você não olha para suas questões, e ficou muito bem nítido explicado na série, que o terapeuta também tem as suas questões, e que ele precisa olhar para elas, resolvê-las, que de vez em quando ele precisa de um tempo para ele, que não é porque ele é terapeuta que ele está acima de ser melhor ou mais saudável que as outras pessoas. Ele só amplia mais a consciência do que as pessoas que não passaram ainda pelo conhecimento, pelo processo das constelações, do tratamento terapêutico, né? Mas nós sempre teremos questões a serem vistas. O próprio Bert, aos 93 anos de idade, constelou e olhou para uma questão que ele ainda tinha com a mãe dele, que ele entendeu que ele ainda tinha com a mãe. Então, se o Bert, que é o criador das constelações, que disseminou esse conteúdo, esse conhecimento maravilhoso para todo o mundo, imagine nós, meros mortais que somos, né? Que somos apenas discípulos dele aqui, fazendo e reproduzindo e levando esse conhecimento que ele nos passou para outras pessoas, e que depois grandes mestres que estudaram com ele nos ensinaram também, que o meu, no caso, foi o Dr. Fernando de Freitas, né? Então, eu levo comigo os conhecimentos que ele me trouxe, que ele me ensinou, no meu coração, internalizados, e vou passar para outras pessoas, nos meus atendimentos, nas formações, nos cursos que eu dou, esses conhecimentos. Então, e isso da vida, é uma continuidade da vida, né? Então, quando você tem os seus conhecimentos passados adiante pelos seus discípulos, isso significa o quê? Que você está eternalizado, você nunca morre. Quem morreu foi o corpo, mas a alma do Bert Helling vive em mim, vive em outras pessoas que utilizam os conhecimentos dele, né? Os conhecimentos do meu professor, do meu mestre, vivem em mim também, né? E eu vou o quê? Multiplicar esses conhecimentos, levando para outras pessoas e ficando cada dia mais saudável para passar essa energia também para a minha família, porque eu vou voltando para o meu lugar de direito na lei da hierarquia para assumir o meu lugar de força. Quando eu assumo o meu lugar no meu sistema, eu ganho força, né? Eu tenho maior força para isso, tá? Então, como vamos romper esses padrões, Ana? Como é que eu vou sair dessa mudança, dessa repetição de padrões? Tomando consciência de que o padrão existe e está a serviço de algo, ele precisa mostrar algo para o sistema, né? Só um minutinho, porque a garganta vai secando, né? Então, quando eu deixo de repetir esse padrão de maneira consciente e ativa, eu preciso realmente vigiar as minhas atitudes. Eu preciso compreender que eu é que preciso mudar as minhas atitudes, que eu é que preciso de outras posturas
para que isso não volte a se repetir. E por muitas vezes ele ainda vai se repetir, para que você ganhe a consciência de que você está repetindo, tá bom? Então, entender e sentir, internalizar esse processo de mudanças e benefícios na sua vida. Quanto mais você internaliza esses benefícios, mais consciência você tem dos seus padrões repetitivos. E foi isso que a série mostrou para a Ada, né? Então, dessa forma, vamos quebrando esses padrões e honrando os nossos ancestrais, tomando para si mesmo o seu destino. Ou seja, eu não posso mais seguir o destino do outro, eu tenho que seguir o meu destino. E quando eu estou aprisionado naquela fidelidade, na prisão, eu fico seguindo o destino de um antepassado meu, de uma emoção de um antepassado meu, porque eu estou no julgamento. Fulano fez dessa maneira, fulano agiu daquela maneira, essa maneira não foi certa. E enquanto eu estou apontando o dedo para esse ancestral, para o meu pai, para a minha mãe, eu vou causar aqui dentro de mim a não aceitação, que é o julgamento. E eu não sou ninguém para julgar as atitudes do outro, nem do meu chefe, nem do meu colega de trabalho, nem do meu professor. Eu não posso fazer isso, porque é uma quebra da lei da hierarquia, do equilíbrio. Enquanto eu estiver no julgamento, eu vou sofrer as consequências, porque padrões repetitivos vão continuar a acontecer. Então, quando eu escolho uma nova postura perante a vida, os relacionamentos, né, vão mudar. E se você não assistiu ainda a série, você precisa assistir. Só que eu vou dar spoiler aqui, como eu já dei já vários aí, né? E a Leila, gente, a Leila, que é a influencer, que é a bonitona, né? E ela tem um sex appeal, né? Muito forte. Ela traz essa aparência, né, dessa mulher sexy, dessa mulher sexualizada, né? Então ela faz lá, né, um monte de malabarismos com o marido e tal, isso, aquilo. Só que ela tem algo muito lindo nela, né? A Leila, ela mostra que, ao mesmo tempo, sendo uma mulher fina, poderosa, porque ela traz essa imagem de mulher poderosa, né? Ela mostra que não se deve julgar as pessoas, que todos possuem o direito de serem eles mesmos. E nós acabamos nos apaixonando pelo personagem da Leila. Porque ela também mostra com muita amorosidade que, diante das dificuldades todas que ela vai passando no casamento, no relacionamento dela com o marido, ela poupa o filho de saber disso. Então, ela sempre fala bem do pai, ela traz a presença do pai para esse filho, ela não critica as dificuldades que o pai está tendo. Então, ela tem uma postura muito saudável em relação a isso, mesmo vivenciando vários problemas, vários conflitos, né? E ela traz esse conflito do medo da água, que ela não consegue entrar na água, ela não nada, mas ela é muito companheira e amiga, né, de verdade, e ela, para ajudar a Sevik, ela vai para a cidade que a Sevik está para ficar mais perto da terapia, para buscar ajuda, e ela vai também, porque ela está passando também por um processo complicado do casamento, ela vai também para ficar com a amiga, mas ela traz essa visão para a gente, né, de que a gente não tem que julgar a atitude do outro, a gente tem que aceitá-lo como ele é, e que todos têm o bem e o mal, né? Ela é leve, Lucia, é isso mesmo, a Leila é muito leve. E a dificuldade dela com a água, quando ela passa pelo processo e compreende o que houve com uma antepassada dela que se afogou, ela só percebe isso quando ela só percebe assim que ela melhorou
desse trauma, dessa dificuldade, quando o filho dela entra em perigo na água e ela entra na água e salva e ajuda o filho dela, e o filho dela fala para ela: mamãe, você está nadando, né? E aí ela percebe que ela está com a água quase até o pescoço e que ela não teve medo, porque ela olhou para o que aconteceu com a antepassada dela, ela aceitou e ela resignificou, vamos usar essa palavra, né? Mas é porque foi visto, né? Quando a gente vê, compreende, aceita o destino daquela pessoa, a nossa função, o nosso lugar fica em ordem. A gente volta para o nosso lugar e a gente aceita o nosso destino de viver a vida, a nossa vida nesse momento, tá? Ela nos ensina feminilidade também, nos ensina a sabedoria da mãe, mulher. Ah, isso mesmo, né? Que função mãe não é função mulher. Exatamente, Lucia. Ela traz para a gente essa compreensão, né? De que a mulher pode desempenhar essas funções e continuar sendo cada uma delas no momento e no lugar em que ela está sendo mulher, ser mulher, quando ela está sendo mãe, ser mãe. E não ser mãe 24 horas por dia, em todos os lugares. Mãe da amiga, mãe do marido, mãe da mãe do pai, né? Vai trazendo desordem para o sistema quando isso acontece, né? Então, por isso é importante quando fazemos uma constelação, gente, também não ficarmos falando para todo mundo sobre isso, né? Aguarda um tempinho, reflete sobre o que aconteceu lá, internaliza as emoções do que você vivenciou no campo primeiro e começa a perceber as mudanças que vão acontecendo em você para depois você falar o como você está se sentindo e tudo mais. Por quê? Porque é esse recolhimento da gente que faz com que a gente ganhe mais força ainda com a nossa constelação. Ela reverbera mais ainda. É como se fosse assim, ó, aqui está o lago, né? Aí você joga uma pedrinha aqui. Quando você joga uma pedrinha aqui, o que acontece? A energia dela vai reverberar. Por quê? Porque vai criar várias ondinhas, não vai? Então, as primeiras pessoas que estão à sua volta são as que mais recebem reverberação da sua constelação. Depois, as outras que estão mais distantes também vão receber a mudança de energia. O que está num círculo um pouco mais distante também vai receber. Então, acontece uma mudança sistêmica no seu sistema quando você passa pelo processo da constelação, tá? Você percebe mudanças nas outras pessoas, mas é porque você mudou e você está reverberando essa energia para as pessoas à sua volta, tá? Então, quando a SEV, no caso, né, ela entende a sua ligação com a morte do pai, e imagina, né? Você vivenciar o assassinato do seu pai ainda sendo criança, bem na sua frente. É um trauma muito profundo para a criança. É um choque, tá? É um choque. Nesse choque, e a gente entende muito bem isso lá no Encontro Consigo Mesmo, que é o rompimento da psique, né? E durante a expansão da consciência, da expansão da família de origem, como eles chamam na série, ela passa pelo trabalho dela, e nesse trabalho, o representante da mãe, quando entra no campo, mostra que o peso continua, que ainda continua muito pesado para ela. Ela ainda está carregando alguma coisa, mesmo ela tendo olhado para o que aconteceu com o pai dela e aceitando o destino desse pai, ela ainda continua com um peso muito grande. E isso vai se retratar durante a série, quando você começa a perceber o comportamento da mãe dela, né? A mãe dela se mostra durante
toda a série é muito preconceituosa com outras pessoas, então ela tem uma dificuldade muito grande com o diferente, né? De ver além do que está à frente dela, tá? E essa é uma dificuldade dela, tá? Só que ela também é muito controladora com a série. E quando a série vai ampliando a consciência dela e vai tomando posse dos seus próprios sentimentos, das suas emoções, do seu destino, ela vai ficando mais leve e a mãe dela continua sendo essa mãe controladora. Mas ela, no seu lugar de filha, tá tudo bem, ai mãe, tá bom, ai mãe, tudo bem, ai, e começa a usar as roupas que mostram mais a feminilidade dela, né? Porque antes ela não usava, porque era uma reprovação muito grande da mãe. Então ela começa a mudar o padrão dela e ela começa a viver a vida até chegar o momento em que ela começa a viver um amor, né? Uma paixão muito gostosa e até dormir fora de casa e se dar esse direito, né? Mas ela já era autônoma, independente, uma mulher feita, e ela ainda vivia sob os padrões da mãe. E vivendo sob os padrões da mãe, ela não vivia a vida dela, a vida que ela queria ver e viver, e tinha todo o direito de viver, que era ser ela mesma. Então, tudo isso vai trazendo o fenótipo, né, do adoecimento dela, que é o quê? Quando a gente estuda, né, a fundamentação da doença cancerígena, que a gente entende que, na maioria das vezes, é a pessoa não poder ser quem ela é realmente, ou seja, ela não consegue pôr limites nas pessoas, no sistema que ela convive, então ela vai adoecer. Por que ela vai adoecer? Porque ela não consegue dizer não. Ela não diz não para ninguém. Ela é uma pessoa tão boa, ela se doa tanto para as pessoas até ela adoecer, para ela poder olhar para ela mesma. Tá bom? Eu espero que eu tenha trazido aqui para vocês um pouco mais de ampliação aí dessa consciência em relação à série Uma Nova Mulher, que está aí repercutindo imensamente no Brasil e no mundo, tá? No mundo inteiro, essa nova metodologia que ajuda tantas pessoas, né? Deixa eu ver as perguntas que tem aqui, porque eu não quis parar para não coisar. E aí, Ana, lindeza, querida! Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, sem propósito, apenas dormimos, comemos. Eu não vou falar a palavra que ele colocou aqui, não. E morremos. Isso mesmo, meu amigo Balbino. Esse advogado é danado de bom, gente. Gosto demais desse menino. E a Luci, né? Parabéns, muito obrigada. Muito bem. Gente, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta sobre a série, sobre essa repetição de padrões, pode mandar aí para mim, que a gente vai ainda falar mais um pouquinho sobre isso, tá? Então, o bacana também da série, que eu vou deixar aqui para vocês, é justamente que a leveza, né? Que a Nora traz, essa leveza de explicar para as pessoas o que acontece lá. E aí traz uma simplificação para que as pessoas compreendam mais ainda o que a constelação faz. Aí você vai pegar e vai falar assim, Ana, a constelação cura a doença, né? Senão isso aqui vai ficar mal explicado. A constelação cura a doença? Não, a constelação não cura a doença. É a tomada de consciência que o ser humano tem perante as atitudes que ele tem com ele mesmo, que faz com que os sintomas melhorem. Vou dar um exemplo meu aqui que eu já dei em outros momentos. Eu venho de uma fibromialgia
aguda de não suportar as dores musculares. Tomava vários remédios. De uma fascite plantar comprometida, cheia de nódulos. A partir do momento que eu tomei a consciência da postura que eu tinha em relação a algumas situações, e eu mudei essa postura e voltei para o meu lugar sem julgamento, tá? O principal foi isso. Sem julgar o meu sistema, os sintomas da fibromialgia não estão mais em mim. Eu tenho a fibromialgia, ela está aqui. Só que o sintoma não me incomoda mais. Eu não tomo mais remédios para diminuir os sintomas. Eu não preciso mais usar um certo tipo de sapatos para poder trabalhar, porque eu ficava muito em pé e doía demais. Hoje eu ainda fico em pé, quando eu vou dar aula, meus cursos eu dou o tempo todo em pé. Eu não sei dar aula sentada. Até para mim fazer uma live, para mim é difícil, tá? Porque eu gosto de estar em pé. Já falei que eu vou ajeitar aqui de alguma forma que eu consiga ficar em pé, que eu prefiro. Eu gosto desse estar em pé, né? Acho que isso é coisa de professor, tá? Deve ser. Então, eu não tenho mais esse sintoma. Os nódulos estão aqui, mas eles não doem mais. Eu não tenho a dor, eu não tenho sintoma. Então, quando você ganha consciência e você resolve internamente essa emoção, você melhora. Você melhora o seu sintoma. Tá bom? Então, meus queridos, oi, Silene, querida, bem-vinda, um beijo, Rose, querida. Que bom, Luci, eu espero ter contribuído para o conhecimento de vocês e para compreenderem melhor aí a série. E vamos esperar a segunda temporada, porque pelo que eu vi na entrevista dela, a gente vai ter uma sequência onde ela vai trabalhar as questões ainda da série, em que ela termina a série, onde ela termina a série acamada e adoecida novamente por conta da revelação que a mãe dela dá a ela no final do 8º episódio. Então assistam lá quem não assistiu. Traz para mim, por favor, os comentários aí, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Que bom, Aline, que você gostou e que você vai usar nos seus atendimentos também. Ó, beijo grande no coração. Vocês são muito especiais para mim, vocês sabem disso, né? É por vocês que eu venho aqui, porque se vocês não quisessem ouvir o que eu tenho para dizer, que graça teria estar aqui? O gostoso de fazer isso é vocês entrarem, mesmo que seja rapidinho, e dizer assim, passando por aqui, te deixando um beijo, passando por aqui, te deixando um abraço. Isso faz com que a gente tenha um prazer imenso de vir aqui, tá? De estudar, de olhar, né? De assistir, de olhar as entrevistas de quem fez parte, para a gente poder falar sobre isso. Ó, beijo no coração de cada um. E daqui uns dias eu passo aqui de novo, tá bom? Quando tiver alguma coisa interessante para dizer. Beijo no coração, gente. Fiquem com Deus, viu? Vou terminar aqui no YouTube também. Um beijo grande, pessoal do YouTube. Obrigada!